Então, talvez alguns dos sofrimentos nós mais nos apegamos são aqueles causados por uma mágoa, um ressentimento, um remorso, uma culpa. E como ter desapego pelos nossos sofrimentos emocionais? Então, uma das dificuldades que nós temos é perdoar. Porque se nós perdoamos um amigo, nós estamos comprovando a nossa amizade com o amigo. Se nós perdoamos um inimigo, nós estamos mostrando para nós mesmos que estamos melhores do que antes. Se nós nos perdoamos, nós estamos nos renunciando da nossa versão anterior. Porque se nós estamos perdoando por algo que aconteceu no passado, naquela versão que nós éramos lá no passado. Então, quando nós nos perdoamos, nós estamos renunciando da nossa versão anterior. E aí nós estamos demonstrando que agora nós somos uma versão melhor de nós mesmos, uma versão melhor do que aquela versão que cometeu aquele erro. Então assim nós aprendemos com a situação e conseguimos renunciar da nossa versão anterior. Em todos os casos, o perdão nos liberta, porque nos desapegamos também da forma como nós estávamos lidando com a situação. E normalmente o desapego ao sofrimento emocional acontece somente após nós conseguirmos compreender outros pontos de vista, ou seja, outras formas de ver a situação, e que nos traz o entendimento e um novo significado para a nossa vida. Por exemplo, se nós dizemos que nunca nós nos perdoaremos, ou nunca perdoaremos a alguém, ou se dizemos que perdoamos, mas não queremos mais ver aquela pessoa na nossa frente, ou perdoamos, mas gostamos quando aquela pessoa se dá mal, ainda não aconteceu o verdadeiro perdão, porque continuamos presos a outra pessoa, ou seja, continuamos apegados a outra pessoa. E quando perdoamos, nós nos libertamos da outra pessoa. E agora eu vou contar uma parábola que eu li uma vez, onde tinha um mestre e o discípulo que estavam fazendo uma viagem a pé pela estrada. E no caminho viram um rio e uma moça querendo atravessar o rio. Só que ela estava bem vestida, era uma linda moça e estava bem vestida, ela não queria molhar o vestido. Então o mestre, ele perguntou se poderia pegar a moça no colo e levar até o outro lado do rio. E assim ele fez. Pegou a moça e carregou no colo até o outro lado do rio, e a moça não se molhou com a água do rio. E assim a moça ficou do outro lado do rio e os dois seguiram caminhando, o mestre e o discípulo. E o discípulo se perguntando, bastante reflexivo, né? Ele ficava se perguntando, mas isso não é certo, né? E aí o mestre percebeu as reflexões que ele estava fazendo naquele momento e perguntou: por que você está tão reflexivo? Não, mestre, é que o senhor diz que nós não devemos tocar numa mulher, mas o que o senhor acabou de fazer agora lá, pegando a moça no colo e levando até o outro lado do rio, não foi tocar numa mulher? Poxa, meu discípulo, você não entendeu a mensagem. Eu peguei aquela moça e deixei do outro lado do rio, e você está carregando aquela moça até agora. Então muitas vezes nós ficamos apegados a certas coisas e ficamos carregando por longo tempo na nossa vida. Então por isso a necessidade de nós aprendermos a desapegar dos nossos sofrimentos emocionais. E o caminho para o desapego dos nossos sofrimentos emocionais é o conhecimento, é o autoconhecimento, que nos permite conquistar mais ferramentas, mais recursos. Senão nós vamos continuar tentando resolver os problemas novos com as mesmas ferramentas e os mesmos recursos, o que nos tende a nos manter no mesmo sofrimento emocional.
Por exemplo, quando eu preciso trocar uma lâmpada queimada na luminária de teto para poder iluminar melhor o ambiente, se eu ficar apenas olhando para a lâmpada queimada, reclamando que ela está queimada, e ficar reclamando, pensando assim, poxa, mas ela tinha que queimar justo agora. Bom, queimou porque acabou o tempo de vida útil dela, né? Então, se eu ficar pensando, poxa, tinha que queimar justo agora, ou ficar reclamando que ela queimou, eu vou ficar apegado ao sofrimento, porque eu estou envolvendo apenas a minha emoção. Mas eu posso ir em busca de ferramentas ou recursos, e para isso eu preciso dar espaço para pensar, espaço para refletir, para raciocinar e usar minha consciência. Assim eu consigo me desapegar do problema para ir em busca da solução. Porque simplesmente ficar olhando para a lâmpada queimada e reclamar que ela está queimada não vai resolver a situação. E quando eu paro para pensar, eu me lembro que eu tenho uma escada guardada atrás da porta. Então eu pego uma lâmpada nova e com o uso desse recurso, ou seja, da escada, eu troco a lâmpada. Assim que a lâmpada é trocada, eu tenho luminosidade de novo no ambiente. E a sensação que fica depois disso é de alívio e de desafio superado. Então, os apegos aos nossos sofrimentos emocionais são similares, lembrando que os nossos sofrimentos emocionais foram causados por nós mesmos. Será que nós não fomos a primeira pessoa que provocamos a primeira desavença? Será que nenhuma palavra ofensiva nos escapou da nossa boca? Será que nós fomos moderados na nossa fala, nas nossas ações? Então, se começarmos a refletir assim, nós vamos começar a conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos como seres multidimensionais, de acordo com o protocolo de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde. E também nós podemos começar a compreender que nós somos seres multiexistenciais, ou seja, tivemos várias reencarnações e vamos ter várias reencarnações também pela frente, de acordo com as evidências científicas de experiência de quase morte e de terapia de regressão de memória a vidas passadas. Então existem pesquisas científicas evidenciando a reencarnação, que a reencarnação não é um dogma filosófico nem um dogma religioso. Ele é uma lei natural, já evidenciado pela ciência. Então, como os nossos sofrimentos emocionais foram causados por nós mesmos, nós também temos como conseguir os recursos para superar esses sofrimentos. Mas para que esses recursos possam estar disponíveis para nós, nós precisamos parar para pensar, parar para refletir, para raciocinar, como no exemplo ali da escada que eu precisei buscar para trocar a lâmpada queimada. E quando nos apegamos a um sofrimento emocional, nós estamos analisando apenas um pequeno fragmento da realidade. Mas quando nós buscamos por uma causa mais profunda, tendo uma visão mais ampla, nós vamos conseguir compreender o todo. E essa compreensão nos traz o sentido de tudo o que está acontecendo na nossa vida. E esse sentido das coisas faz com que os nossos sofrimentos emocionais se diluam.